Uau! Se Deus recomeçou, nós também podemos recomeçar. Eu posso recomeçar. Recomeço é uma dádiva de Deus. Recomeço é um presente de Deus para nós. Escute isso. Recomeço não é uma punição. Para algumas pessoas pensam que recomeçar é uma punição. Já viu alguma pessoa quando tem um negócio? Imagina alguém que tem um negócio, abriu ali o seu negócio, a sua lanchonete, ou independente da área, ele abriu o seu negócio próprio, e num dado momento o negócio faliu, quebrou, o negócio não avançou, e ele diz: eu vou ter que começar tudo de novo. Algumas pessoas enxergam isso como um problema. Eu procuro enxergar na ótica de Deus. Recomeçar não é um problema. Recomeçar é um presente de Deus. Então eu quero didaticamente envolver você comigo, te chamar para pregar comigo essa palavra, e algumas frases eu vou dizer e eu vou pedir por várias vezes para que você repita, porque nós aprendemos quando nós falamos. Então diga assim comigo: recomeçar não é uma punição. Recomeçar é uma dádiva de Deus, é um presente para a minha vida. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que já recomeçaram muitas vezes na sua história. Pessoas que já recomeçaram nos seus relacionamentos, relacionamentos de amizade, relacionamentos afetivos, relacionamentos de algum projeto, e outros que ainda não recomeçaram, porque ficaram paralisados em um trauma e uma dor da sua história. É bem verdade, tem uma moçada aqui, uma meninada, que talvez essa palavra minha até aqui, esse ponto, ainda não faça tanto sentido, mas para os mais velhos, que já sofreram dor, que já sofreram decepção, frustração, abandono, talvez tudo que você precisa é ouvir uma palavra da parte de Deus, para que você retome e recomece o que Deus tem para a sua vida. Eu não vim aqui apenas para chamar você para recomeçar como um cristão, embora também eu vá falar sobre isso, mas eu venho motivar você, inspirar você a recomeçar em tudo aquilo que você precisa recomeçar. Eu tenho certeza que nas gavetas da sua história, nos armários da sua história, existem projetos guardados, existem sonhos guardados, existem projetos de infância, existem papéis, planos que estão guardados ali, e por causa de uma situação eles não deram continuidade. Olha, mas eu quero lembrar você que o seu Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de restart, é um Deus de novas oportunidades, é um Deus que olha para nós diante de toda a frustração, de toda a dor, de toda a tristeza, e diz: isso não é um problema para mim, isso para mim é uma grande oportunidade para nós fazermos de novo, e fazermos de novo da forma certa, da forma de Deus. Algumas pessoas querem recomeçar, algumas pessoas, pastora, gostam de recomeçar, mas pessoas querem recomeçar nos seus moldes, e o problema não é recomeçar, o problema é quando se recomeça em moldes falhos, errados. É quando se começa com os mesmos moldes. Eu sei, você por favor não levanta a mão, nem para você se entregar, nem para dizer que você conhece alguém, mas pensa aí comigo, você conhece alguém que já quebrou a cara muitas vezes, no mesmo aspecto, no mesmo ponto, na mesma atitude, na mesma ação, e alguém foi lá e disse: rapaz, vira essa página, muda isso, abandona isso, e ele: não, agora eu vou recomeçar, e daqui a pouco ele está cometendo os mesmos erros e colhendo os mesmos resultados. Bom, eu sei que você conhece alguém assim. Talvez essa pessoa seja aquela que você encontra com ela todas as vezes que você olha no espelho. Talvez você olhe no espelho e fale assim: ai, como eu sou burro, como eu fui cair nisso de novo. Só eu já fiz isso? Como eu errei de novo nesse mesmo ponto? Bom, quem faz as mesmas coisas sempre terá os mesmos resultados. Então o segredo, pastor, é fazer diferente? Também não. O segredo não é apenas fazer diferente, porque eu posso fazer diferente e continuar colhendo frustração. Mas eu quero te entregar algumas chaves aqui hoje. Chaves servem para abrir portas.
chaves que vão abrir portas para o futuro que Deus tem para você. Quantos querem o futuro que Deus tem para a sua vida? Qual é o segredo de recomeçar? O segredo de recomeçar e ser bem sucedido é recomeçar segundo os planos de Deus. Diga assim: eu quero recomeçar segundo os planos de Deus. Deixa eu te contar um negócio baixinho aqui. Quando você se sentir pequeno, não merecedor de recomeço, lembra que Davi recomeçou. Lembra que o filho pródigo recomeçou. Lembra que Noé recomeçou. Lembra que Moisés recomeçou. Lembra que o pai, o seu pai, recomeçou. Então você também pode recomeçar. Você está comigo, amém? Já localizou Lucas capítulo 5? Sim ou não? Sim. Lucas capítulo 5 é um texto muito conhecido, maravilhoso demais. É para mim? Não estou acostumado a tomar Gatorade no pregando não, gente. Coisa boa demais ali, ó. Viu, Romildo? Gatorade, eu falei assim, será que é para mim? Coisa tão boa, né, gente? Vamos recomeçar então, ó. Vou até beber um pouco mais, gente. Gatorade, coisa chique, né? Bonita a taça, né, irmã? O que vocês sentem quando vocês veem essa cena? Mas eu estava com muita sede. Quando você escova o dente, sai, não bebe muita água, você fica, né, com secura. E eu vim correndo assim para chegar aqui. Atravessei a Macedônia, Acai, Jerusalém, Judéia. Cheguei aqui. Chegamos em nome de Jesus. Quando o irmão mandou o áudio, vou te esperar na barricada. O irmão que veio comigo olhou para mim, falei, fica tranquilo, já fui lá, a gente vai chegar bem. Fica tranquilo. Daqui a pouquinho começa a ficar deserto aí a gente começa a ficar atento. Enquanto tiver movimento, a gente fica relaxado. Aí fica tranquilo também, onde a gente mora também não é isso tudo também não. Na minha rua essa semana, 2 veículos roubados. 2 veículos roubados. Ali em Copacabana, gente. Vocês estão rindo por quê? Em São João de Meriti, no bairro que nós moramos, tem ou não tem? Um subbairro chamado Copacabana. Venda Velha fica perto de Copacabana, Jardim Botânico. Tem Jardim Botânico, não tem? Jardim Botânico e Copacabana. Fica com inveja, vai. Vocês moram queimados. Lucas capítulo 5. Acompanhe por favor a leitura, que se for diferente a versão, você vai anotar na sua Bíblia, mas Deus vai te entregar chaves, como eu falei nessa noite. E é isso que nós vamos pensar nos próximos 30 minutos que nós temos aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, o que a multidão queria? Ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. E ele observou, junto à praia do lago, os seus pescadores. E havendo descido deles, estavam lavando as redes. Pescadores que lavavam as redes. Pescadores frustrados, que haviam pescado uma noite toda e não tinham pescado nada. Frustração. Lavavam as redes. E Jesus entrou em um dos barcos, o barco que era do Simão, que é o mesmo Pedro, e pediu que Pedro afastasse o barco um pouco da praia, ou afastasse um pouco da terra, e assentando no barco de Pedro, ensinava o que? A palavra à multidão. E quando ele acabou de falar, ele disse a Simão: Simão, agora vá a alto mar, vá às águas mais profundas, vá um pouco adiante, vá além, faça aquilo que você talvez ainda nunca tenha feito, vá além e lance a sua rede para pescar. E Simão, ou Pedro, respondeu para Jesus dizendo: Mestre, repita comigo, mestre. Irmãos, esse título aqui, mestre, era um reconhecimento de que Jesus não era apenas mais um líder, mais um pregador,
no meio da multidão. Esse título aqui estava dizendo que aquele rabi, ele era alguém coberto por um manto de ensino, porque ele ouviu Jesus ensinar a multidão, e automaticamente Simão dá para Jesus um título: a unção que você respeita, ela te respalda. Eu vou repetir para você não esquecer isso nunca mais. A unção que você respeita, ela te respalda. O que Simão disse para Jesus era: peraí, não vamos falar que ele é qualquer um, ele é um mestre. E de onde Simão tirou isso? Daquilo que ele ouviu há pouco tempo atrás. E ele diz: mestre, o Senhor nos deu uma aula aqui, o Senhor nos deu uma grande aula, mas deixa eu falar para o Senhor uma coisa: nós trabalhamos a noite toda e nós não apanhamos nada. Estamos entre um dilema, entre o ensino desse mestre e a realidade experimentada em alto mar, enquanto tentávamos pescar e não pescamos nada. Mas vamos fazer uma decisão: entre a frustração e a tua palavra, entre a dor e a vitória, entre a desistência e o recomeço. Eu fico com o recomeço, eu fico com a vitória, eu fico com a tua palavra. Sobre esta palavra, o que o Senhor falou, eu vou lançar as redes. Diga assim comigo: eu vou lançar as redes. A gente para aqui a leitura, mas depois em casa você pode continuar. O resultado final é que Pedro vai às águas profundas, lança as redes, e ele traz tantos peixes, que esses peixes não cabiam no seu próprio barco, e ele teve que fazer sinal para que outros barqueiros viessem e pegassem daquele peixe ou daqueles peixes, daquela pescaria que ele havia vivido, experimentado em alto mar. Quais são as chaves que esse texto revela para nós sobre recomeço, sobre retomada, sobre um restart? Irmãos, vocês acreditam que Jesus se importa com as suas frustrações? Sim ou não? Você acredita mesmo? E de fato ele acredita nas tuas frustrações, ele se preocupa com as tuas frustrações, e ele está ocupado em sarar você das suas frustrações. Mas escute uma coisa: Jesus, ele tem os seus planos, e os planos de Jesus não é nos atender nas nossas necessidades. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que por algum momento te venderam uma imagem de Jesus, que ele era um garçom. Pois não, o que o senhor deseja? A conta: gelo no Gatorade. Não você, mas você conhece alguém que lida com Jesus desse jeito? Jesus, eu quero. Jesus, eu preciso. Jesus, me dá. Jesus, faz. E o que Jesus está ensinando para o Simão, o que ele está ensinando para a gente aqui hoje, é que embora ele esteja ocupado com as nossas dores, sim, embora ele chore as nossas lágrimas, sim, os planos de Jesus sempre serão maiores do que colocar gelo no nosso Gatorade. Jesus chega na praia, o que ele vê? Um monte de pescador frustrado. O texto diz que ele entrou em um barco. No barco de quem? No barco do Simão, no barco do Pedro. Querido, escute uma coisa: Pedro estava ocupado. Quando eu falo Pedro, eu estou falando do Simão. Pedro estava ocupado. Ocupado com o quê? Ocupado com as suas frustrações, ocupado com as suas dores, ocupado. E sabe o que Jesus está dizendo para ele? Para um pouquinho de sair. Às vezes, meu irmão, minha irmã, está gravando também, está ao vivo? Você que está em casa agora, nos acompanhando aí, talvez você esteja daí e não está aqui por uma razão, porque uma frustração te tirou desse ambiente. Eu não sei onde você está, se no Brasil, se fora do Brasil. Talvez uma frustração te tirou do convívio da comunidade,
E Jesus, Ele hoje traz uma palavra de encontro a você, e a você que está aqui hoje, mas Ele está dizendo: olha, embora eu chore a sua lágrima, embora eu me incomode com a sua dor nunca será maior do que o meu plano, porque os meus planos são sempre maiores. E Ele está dizendo para você: olha, sabe quando você vai conseguir enxergar os meus planos? Quando você tirar o seu foco das suas dores e das suas frustrações. Tem gente que vive toda uma vida lavando as mesmas feridas. Ei, talvez mulher, você está aqui nessa noite, alguém abandonou você há tantos anos, e lá no seu guarda-roupa tem aquela peça de roupa, e você toda vez que fala, chora e ora, você cita isso: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E olha, por favor, e eu não estou dizendo que você deve esquecer alguém que abandonou você. O que eu estou dizendo é que você não pode parar de viver por causa de que alguém abandonou você. Deus deu uma vida para você viver. Deus te deu uma vida, e nenhuma dor é maior, é suficientemente forte para dizer para você que você precisa enterrar a sua vida nessa dor. Se você está vivo, se você está viva, se você está nos assistindo hoje, é porque Deus está dizendo para você, está gritando do céu, dizendo: olha, é noite de recomeço para a sua história. O que Ele fala para Simão? Simão, larga a rede da frustração, larga a rede da dor, larga a rede do que deu errado, larga essa rede. Às vezes, irmãos, nós gastamos muito tempo remendando ou lavando aquilo que já passou. Escute, a noite frustrada da pescaria de ontem já acabou, o dia novo já raiou. Pedro não havia assimilado isso, que já era outra estação. Mas esse tempo, mas a pandemia, e vai morrer, e está doente, e tá. Irmãos, vira a página. Esse é um tempo de oportunidade. Esse é um tempo de oportunidade. Eu disse para a igreja domingo: o que me dói não é saber que 300 mil pessoas morreram. O que me dói é saber que pelo menos dessas 350 mil, mais de 150 mil morreram sem Cristo e sem salvação. A morte de um santo é preciosa aos olhos do Senhor. Eu sei que nenhum de nós queremos morrer agora, mas se estamos desesperados, mas nós não temos que viver desesperado pelos que morrem, mas pelos que morrem sem salvação. E qual é a boa notícia de agora? Não é que estão morrendo, a boa notícia é que Deus está dizendo para nós: eu estou dando para vocês uma oportunidade. Os corações estão sedentos, os corações estão quebrantados, as pessoas estão desesperadas. Largue a rede de ontem e pegue a rede de hoje e faça a maior pescaria desse tempo. É desse tempo, é o que Deus quer fazer nesse tempo, na sua casa, na sua parentela, entre os seus amigos de trabalho, da escola, seus amigos das redes sociais. Para que Deus deixou você ter 5 mil, 2 mil, 3 mil pessoas nos seus amigos no Facebook? É para você pregar o evangelho para eles, é para você levar esperança, é para você levar restauração. Mas para isso você precisa abandonar a rede de ontem e pegar a rede de hoje. Jesus fala para Simão: Simão, para um pouquinho de lavar a rede, me empresta o seu barco. Eu penso que talvez Simão olhou para os outros pescadores e falaram assim: ele está entendendo o que ele está me pedindo? Eu não posso, eu estou ocupado, eu estou enrolado com os meus afazeres, eu estou enrolado com a minha rotina, eu estou preocupado com o pão que está faltando lá em casa, porque eu não peguei peixe, eu tenho que levar pão para casa. Eu estou preocupado com um problema lá de casa. Mas quem é que está pedindo? Quem é que está pedindo? Naquele momento era só Jesus. Quem é que está pedindo? Jesus. Eu quero teu barco, eu quero teu barco, porque o meu propósito é maior. Então peraí, então o que eu estou vivendo não está dentro dos propósitos do Senhor? Está sim, mas isso não é a minha prioridade agora. Anda na minha prioridade, que eu vou andar nos teus propósitos, nas tuas necessidades. Eu quero teu barco. Automaticamente, o texto diz que Pedro empurra o barco da praia para a água. E irmãos, qualquer pessoa que sabe que um barco, quando ele saiu da praia e entrou na água, esse barco está solto. Penso que Pedro ficou ali, segurando o barco.
e Jesus pregando para a multidão. Eu penso que naquele momento que Jesus pregava para a multidão, o coração de Pedro começou a receber esperança. É isso que o seu coração está recebendo esses dias: esperança, esperança. É isso que o seu coração está recebendo, esperança. Não importa quem foram seus pais, a história da sua família, onde você vive, onde é a sua casa, o bairro, a realidade à sua volta, o seu coração está recebendo esperança, e Deus está dizendo para você: você pode ter um novo começo, e quem tem um novo começo terá um final glorioso. Enquanto Jesus ensinava para a multidão, ele ensinava para a multidão, a semente de fé foi cair no coração de Pedro. Sementes de fé. Nunca pense que vir a um culto é perda de tempo. Nunca pense que vir a um culto é só para marcar um ponto. A cada encontro, o seu coração é regado com fé e com esperança. Deus abastece a nossa fé. O coração de Pedro ficou sendo abastecido, alimentado na fé, alimentado na esperança, expectativa. E sabe o que acontece? A prioridade de Jesus se tornou a prioridade de Pedro. Porque a prioridade do Pedro agora não era mais lavar a rede, mas era ser um instrumento para que a palavra fosse pregada para os sedentos. O texto diz que uma multidão queria ouvir a palavra. E o que Jesus faz? Ele usa quem pensa que não é, quem pensa que não tem, quem pensa que não pode. Bom, é assim que às vezes eu me sinto. Você se identifica também com isso? Você se sente como alguém que não é, que não pode, que não tem, que é frágil, que é incapaz, que é pequeno, que é insignificante? É assim que eu me sinto. Aí sabe o que ele fala? O que ele falou para o Paulo: ei, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se sente bem fraco, aí você é forte. Ele está dizendo para nós que é Ele que nos fortalece. Ele é a nossa força. Talvez o homem interior de Simão dizia para ele: você não tem força nem para segurar esse barco. Mas o mestre da Galiléia estava ali e disse: me ajuda na grande missão que eu tenho. E ele prega. E a prioridade de Jesus, que era pregar para aquela multidão, se torna prioridade de Pedro. Aí as coisas começam a ocupar o lugar devido. A primeira chave é: faça da prioridade de Jesus a sua maior prioridade. Você quer viver recomeço? Eu decido hoje, vou levantar amanhã, vou colocar um tênis pela manhã, vou me exercitar, vou ler toda a Bíblia em um mês todo, eu vou fazer isso. E o que Jesus quer para você? Talvez seja o tempo de que aqueles que querem recomeçar no Senhor fale: Senhor, não pelo meu caminho, mas qual é o teu caminho? Jovens, ousem perguntar isso para Ele: qual é o teu caminho? Qual é o caminho, Senhor? Por onde eu posso recomeçar? Como eu posso recomeçar? Eu vejo mães aqui com crianças. Eu tenho 4 filhos, irmãos, todos pequenos. É verdade. 8, 6, vai fazer 3 o outro agora, e a 1 vai fazer 1 aninho. Eu sei. Nós acreditamos muito no que o Senhor falou, que nós seremos pais de multidões. Não se posse disso. Eu já contei um testemunho da outra vez. Aí eu sei que a pergunta que fica em todas as mulheres é: mas ligou, pastor? Claro, com certeza. Ligou no céu, na terra, debaixo da terra. Está ligado, selado em nome de Jesus. A última nasceu na pandemia e foi a única que eu não vi nascer. Todos eu vi nascer. E a primeira pergunta que eu fiz ao chegar para ver a bebê não foi se ela está bem, se está todo mundo bem. A primeira pergunta foi: e aí, amor? Ligou?
Ela falou, em nome de Jesus. Eu falei, agora pensando bem, como você está? Como está, bebê? Meu Deus, até perdi o que eu estava falando. Olha, nós que somos pais, é desafiador demais criar filhos, hein? É desafiador demais. Hoje eu fui na escola resolver um problema do meu mais velho. Meu Deus, filho, por que você fez isso? O mais velho é autista. Está no 3º ano, tendo uma dificuldade terrível para aprender contas de multiplicar. Na minha época se aprendia conta de multiplicar decorando a tabuada. Agora mudou. Eles não estão mais usando tabuada. Aí, pai, você tem que ajudar ele. Como? Eu só sei com a tabuada. Qual é a técnica? Ela explicou para minha esposa. Eu falei, não, amor, vamos comprar uma tabuada e umas folhas em branco. Quem aprendeu com a tabuada aqui, gente? Sempre deu certo. Sempre deu certo. Mas posso falar? É claro que eu estou aqui descontraindo você aqui nesse momento para te dar uma relaxada, mas é desafiador demais criar filhos. Bom, é a estação que eu estou vivendo. E essa semana orando com a minha esposa, nossa oração ao Senhor foi: Senhor, não como nós queremos, mas como o Senhor quer que eles sejam. Como o Senhor quer que a gente faça. Como que é para fazer. Eu até queria trazê-los hoje, mas eu acho que tinha número aqui para entrar na igreja e não queria que desse aglomeração. Eu deixei eles em casa. Vocês estão rindo mais do que na igreja. Lá na igreja eles falam que eu não sei contar piada. Não é verdade, Romildo? Eu conto as piadas assim, o pessoal. Eu falei, pô, cara, tá bom, vou fazer vocês rirem então lá. Eu falo assim, tá bom, Botafogo é o melhor time do Brasil. Aí o pessoal, brincadeira, tá? É claro, com todo respeito, claro assim, os botafoguenses, os tricolores, os vascaínos. Você é vascaíno também, Alexandre? Não, né? Porque eu fui brincar disso no Josadac, cara, fechou a cara, ele é vascaíno, né? Ele é vascaíno. Mas eu brinquei antes da vitória do grande Vasco da Gama. Grande, ó. Tem 2 vascaínos aqui, 2. A grande vitória, o título do ano do Vasco da Gama, título, venceu o Flamengo. Chega, brincadeira, não vou falar que time eu sou, porque eu não gosto de falar de futebol quando eu estou pregando, tá bom? Brincadeira, vou falar de futebol não. Deixa Botafogo, Fluminense, Vasco para lá e vamos falar do que é a palavra de Deus aqui. Palavra viva, poderosa de Deus. E vencedor, a gente segue a Jesus e acabou, né? Bom, diga comigo assim: eu preciso fazer da prioridade de Jesus a minha prioridade. Isso, comece a amar a sua casa, ame a sua família, ame a sua igreja, ame o seu ministério, ame aquilo que Deus confiou a você. Sabe por quê? Isso é prioridade de Jesus. Está tudo ruim, pastor, a minha vida. Comece a amar aquilo que Jesus ama. Comece a investir naquilo que Jesus investe. Comece a se doar por aquilo que Jesus doa a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai alinhar-se aquilo que é prioridade para Jesus. Você quer uma chave para a sua vida? Pare de correr atrás do vento e faça da prioridade de Jesus a sua prioridade. Foi isso que Jesus ensinou para nós na oração do Pai Nosso. Que venha a nós o teu reino, que seja feito aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Eu quero que na minha casa, eu quero que na minha vida, no meu ministério, a vontade do Senhor seja plenamente estabelecida, como ela é plenamente estabelecida no céu. Você quer isso para a sua vida? Amém? Diga assim: a primeira chave, pega ela no alto aí. Eu tomo posse da primeira chave. A prioridade de Jesus é a minha prioridade. Agora eu vou correr com as próximas chaves por causa da hora. Segunda chave que eu quero dar para você é: faça aquilo que você nunca fez antes. Segunda chave: faça aquilo que você nunca fez antes. Ou seja, faça alguma coisa nova? Não.
se submeta completamente à palavra de Jesus. Ah, pastor, mas eu já obedeci a palavra. Faça de forma ousada. Porque obedecer a palavra de Jesus quando tudo é favorável é fácil. Você que está em casa, você já obedeceu Jesus quando tudo era favorável? Quando todos os ventos sopravam a seu favor? Agora obedece Jesus quando você olha para o cenário e diz: isso é impossível de acontecer. Quando Jesus diz assim: olha, vai lá e perdoa quem feriu você. Ah, mas está doendo. Quando Jesus diz: vai lá e retome aquele ministério que você abandonou. E aí você diz: ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. Quando Jesus diz: olha, anda mais 1 milha ou 2 ou 3 com pessoas que rejeitaram e abandonaram você. Ah, não, eu já cansei. É isso? É isso? Faça aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você. Jesus disse para Simão: Simão, vá às águas profundas. Simão olha para dentro de si e diz: o mar não está para peixe. Essa não é a atitude sábia. Essa não é a melhor atitude para esse momento. Essa não é uma decisão mais coerente. Não é isso que se deve fazer. Porém, você pode até ter um choque de realidade. Eu sei que está doendo, pastor. Eu fui abandonado, fui caluniado, eu sofri dores naquele ministério. É verdade, eu não quero que você aqui tenha uma amnésia. Tenha consciência do problema. É verdade. Porém, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. O que Deus está falando com você essa semana? O que Deus está mandando você fazer essa semana? Aprenda uma coisa: o que eu ouço gera informação. O que eu faço com o que eu ouço gera transformação. A sua transformação não virá por 6, 7 palavras que você vai ouvir, mas a grande transformação virá com as atitudes que você vai tomar ao sair de cada culto, das palavras que você tem recebido. Você quer viver a transformação? Diga amém. Então comece a aplicar e praticar na sua vida toda a palavra desafiadora que vem a você. Escute, Jesus vai falar com você nesse púlpito, mas Jesus também vai falar com você no particular. Eu libero uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Você vai ter sonhos espirituais. Você vai ter sonhos espirituais. Você vai ter visões espirituais. O Espírito Santo vai ministrar você. Você vai estar num lugar e os seus olhos serão abertos e você vai ver coisa. Ai meu Deus, ai eu estou vendo isso. Não é possível. Essa pessoa que eu não queria ver nunca mais. Eu queria tanto, pastor, que ele fosse promovido e fosse morar no Japão. Eu queria que ele ficasse rico lá no Japão. Deus vai colocar no seu caminho para que você feche um ciclo na sua vida, para que você feche ciclos na sua história, para que você entre em novas estações, sem peso, sem dor, leve, porque você é alguém chamado por Deus para um restart. Segunda chave, faça aquilo que até hoje você não fez, porém, aquilo que vem da palavra de Deus. Se Deus falou para você, faça. Quem falou? O mestre. Mestre, eu não tenho vontade, eu não estou afim, eu não estou com força, eu não estou animado, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dom, não tenho talento para isso. Mas, porém, contudo, entretanto, sob a tua palavra, eu vou me lançar nisso. Eu vou lançar as redes. O texto termina dizendo que Pedro vai às águas profundas e faz uma grande pescaria. Cadê o homem frustrado? Cadê as redes sujas? Cadê as redes emboladas? Ah, detalhe, deixa eu perguntar só uma coisa para vocês. Ele estava lavando as redes. Ele precisou terminar de lavar as redes para que ele fizesse uma grande pescaria? Às vezes, irmãos, a gente começa a colocar muitos protocolos para a gente conseguir viver o que Deus tem para a gente. Mas se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, aí Deus diz: filho, anda na minha palavra. Quem anda na minha palavra,
eu faço com que um ano, aquilo que ele alcançaria em um ano, ele pode alcançar em uma semana ou em um dia. Aquilo que ele trabalhou um mês, eu dou para ele em uma hora. Aquilo que ele subiu ao monte durante um ano, eu dou para ele em uma atitude. Por falar em subir um monte, alguns meses atrás, eu lembro que uma vez eu estava no monte, final do ano passado, e eu ali prostrado, chorando, pedindo a Deus uma palavra para esse ano de 2021. E eu lembro que algumas irmãs no canto assim orando, e o perigo de algumas pessoas irem em grupo, um monte, é isso, porque acabou a oração. Primeiro elas oraram alto, o que elas queriam, mostra para ele Deus. E aí depois elas foram conversar. E eu fiquei com o coração tão triste, que eu vi aquelas irmãs desperdiçando toda aquela tarde que elas passaram naquele monte. Não, ele ainda me paga. Eu estou buscando a Deus, mas ele ainda me paga. Talvez Deus estaria falando para aquelas irmãs: irmãs, é só uma chave, libera o perdão. Sabe o que é perdão? Sabe o que é perdão? É perder. Só que não é perder. Perdão está no aumentativo. Perdão é perder muito. Perdão é perder. Ah, pastor, mas aí então por isso que você não consegue recomeçar. Quer recomeçar? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para a excelência da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo. O seu alvo é o coração de Jesus. Encontre esse alvo, e a sua pescaria nunca mais será a mesma. Faça de Jesus a sua prioridade. Passe a fazer o que talvez você até hoje não conseguiu fazer: andar sobre a palavra. E você vai voltar com tantos peixes, com a rede tão cheia, que você não vai poder ficar só para você. Você vai compartilhar a bênção de Deus com outros. O texto diz que quando Pedro volta, ele não conseguia puxar a rede, e ele começa a dizer: me ajudar, tem peixe para todo mundo. Todo aquele que entra debaixo da nuvem da bênção do Senhor, ele não guarda para si. Um casamento abençoado, ele quer fazer com que todos os casamentos se tornem abençoados. Filhos bem-sucedidos, ele quer instruir mães e pais a também gerarem filhos bem-sucedidos. Células bem-sucedidas, ele quer contar para os outros que as células estão fraquinhas, dizendo: olha, é por aqui. Sabe por quê? Porque todo abençoado, ele é inspirado por Deus a se tornar também um abençoador, um compartilhador. Ele divide, ele é um multiplicador do favor e da graça de Deus. Você quer isso para a sua vida? Você quer o favor de Deus sobre a sua vida? Então decida hoje, restarte na sua história, restarte no seu ministério, restarte na sua vida espiritual, restarte na sua vida emocional, restarte nos seus estudos, restarte na sua saúde, restarte em tudo que recebe o seu nome. Mas para qual lado? Dê um restart na direção do trono de Deus. É para lá. Nós não recomeçamos porque recomeçamos. Nós recomeçamos em Deus. Quando Noé sai da arca, naquele recomeço, e aqui eu termino, no céu havia um arco colorido, o arco da aliança de Deus com o povo. Todo recomeço, um símbolo de aliança de Deus com você é estabelecido. Quando você recomeça,
você está honrando a Deus e Ele honra você.